O BG está de volta. Com ele, Emanuel Pierin. E com você do outro lado, nessa sexta-feira, que começa quente, cheia de notícia. E aí eu vou pedir para você, junto comigo, juntos, entender essa história. Porque eu confesso para você que eu também não entendi. E aí talvez você nos ajude a compreender a conexão entre esses dois crimes. Eu tô falando, gente, do Davi e eu tô falando do Marcos. Um enfermeiro e um outro médico. Os dois foram assassinados. Mas eles não foram assassinados juntos. O enfermeiro Davi Levício, de 28 anos, ele foi encontrado morto na tarde do dia 30 de abril, dentro do apartamento onde morava, na Vila Lindóia. O corpo estava amarrado e com um travesseiro no rosto. Esse, o Davi. Agora o Marcos. O Marcos Vinícius Bozana da Fonseca estudava medicina, 25 anos. E também foi assassinado dentro do apartamento onde morava, no bairro Portão. Veja, ele foi asfixiado. Você até aqui conseguiu entender as conexões, ou pelo menos as semelhanças? Os dois da área da saúde. Os dois morreram com, assim, uma natureza de asfixiar, né? Os dois eram usuários de um aplicativo de relacionamento gay. Aqueles do celular marcam encontros. Eles teriam recebido em casa uma pessoa com quem marcaram esse encontro. Mas será só uma coincidência? Ou eles foram mortos por uma espécie de serial killer? Será que o assassino do Davi e o Marcos é a mesma pessoa? Que utiliza a rede social para pescar vítimas? Será que ele se aproveita do anonimato das redes sociais para cometer esses crimes? É isso que a gente vai ver hoje no Balanço Geral. É preciso que a gente entenda o que tem a ver a morte desses dois. E se for o mesmo assassino, como isso aconteceu? Gente, eles inclusive não moravam longe, as duas vítimas. Conseguimos colocar o mapa aqui no telão, por favor, gente, se possível, para você ver a distância de onde o Davi morreu com onde o Marcos morreu. Era perto. O aplicativo, qualquer um, seja ele gay ou não, esse aplicativo ele vai pegar por localização. Veja, Avenida Santa Bernadette, Vila Lindóia, foi onde morava o Davi e onde ele foi morto. Não muito longe dali, a gente tem ali o bairro Portão, Rua Antônio Pietrusa, que o Marcos foi morto. Será que esse assassino pegava o aplicativo que tinha essa abrangência e os dois caíram na rede desse assassino? A polícia, por enquanto, não quer se pronunciar sobre esses dois casos, para não atrapalhar o andamento das investigações. Mas eles já têm alguma novidade, Thaís Travençoli? Eu quero perguntar para você, Thaís, que está nesse caso. As semelhanças são muitas, minha amiga. Muito boa tarde para você. Oi, Emanuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Sem dúvidas, casos que têm sim semelhanças. A investigação está em andamento, o delegado não passa maiores detalhes para não atrapalhar. O que nós sabemos, então? Dois casos que aconteceram num período de tempo curto. O primeiro, então, que foi o caso do Davi no Lindóia, foi no dia 30 de abril que o corpo foi encontrado, com características também de esganadura. O segundo caso, que foi o caso do Marcos, que ontem nós já estávamos mostrando aqui no Balanço Geral, na quarta-feira o corpo dele foi localizado no bairro Portão. Como nós mostramos agora há pouco nessa imagem, Emanuel, eles não são apartamentos distantes, regiões distantes, e aconteceram no período de 5 dias. Na sexta, então, encontrado o primeiro corpo de um jovem num apartamento, um jovem que é da área da saúde, que tem 28 anos de idade. 5 dias depois, outro jovem, também da área da saúde, e que foi encontrado também num apartamento. Pessoas que autorizaram até então a entrada dessa pessoa dentro do apartamento, receberam esse assassino no apartamento e ali o crime aconteceu. Claro que são dois casos que é impossível que a gente não relacione aqui. A investigação nesse momento ainda não diz se eles têm relação ou não, porque tem um período de investigação até para não atrapalhar, Emanuel, mas é claro que isso gera uma preocupação. Lembrando que ontem nós conversamos com a mãe do Marcos
na frente do apartamento. Ela está bastante abalada, não quis gravar entrevistas, mas fez questão de reforçar o quanto ele era dedicado, um rapaz que deixou a cidade, né, Mato Grosso, junto com os sonhos dele, deixou os pais lá e veio para cá para estudar. E, infelizmente, deixou tudo para trás, porque uma pessoa então entrou no apartamento e matou o Marcos. O mesmo que aconteceu com esse outro jovem na sexta-feira, dia 30 de abril. A tecnologia, ela é muito perigosa, gente, mas, ao mesmo tempo, existe um lado positivo para a investigação. Porque todos os caminhos que eles percorreram estão registrados nesse aplicativo, aí que você está vendo, e também nos apartamentos. Veja, doutora Márcia, ontem mostramos o apartamento do Marcos. É ali no bairro Água Verde, na verdade fala um portão, né? Água Verde Portão, tem câmeras de segurança. Essas pessoas entraram dentro da casa de cada uma das vítimas. Se tinha porteiro, se tinha câmera de segurança, todos esses elementos serão fundamentais para a polícia chegar. Agora, a não ser que a gente tenha essa coincidência imensa, doutora, de em 5 dias acontecerem mortes tão parecidas, estamos falando, talvez, de um mesmo assassino. Boa tarde. Boa tarde. Emanuel, polícia não gosta muito dessa palavra coincidência. A gente não faz... nós estamos evidenciando, na verdade, uma situação de padrão. Então, nós temos 2 homens jovens que são homossexuais, né? Que tiveram mortes similares, né? Pela asfixia, que tiveram mortes em suas residências e que receberam alguém que não era do seu ciclo conhecido. Então, sim, a gente pode estar numa situação em que exista um padrão entre os 2 eventos e desse padrão que possa realmente haver uma identidade única para esse agressor. Estava lembrando aqui, Manuel, nós tivemos há uns anos atrás um rapaz, ele era do ramo da educação física, e ele marcava programas com travestis e as matou. Marcava o programa, ele não só as matou, como também roubava as casas delas, porque os programas eram na casa delas. Usava o telefone para isso? Se Exatamente. passava como um cliente? Marcava o programa. E marcava e matava. Ia para lá e acabava matando essa. A última vítima dele não morreu. Então essa... Ele foi preso? Sim. A polícia, eu tenho quase certeza que vai chegar até esse assassino. Se for um ou se for 2. A gente está nesse caso e você que está participando do Amigos do BG no WhatsApp pode também participar com a gente. Você viu que a gente vai falar sobre essas mortes misteriosas? O que a gente precisa saber é se é o mesmo assassino ou não. Porque se ele é o mesmo assassino e está solto, ele pode matar mais jovens nesse mesmo aplicativo. Conta pra gente lá no WhatsApp do BG. Você teria coragem de convidar alguém que você não conhece para sua casa? Uma das questões desse crime também é isso. Esses jovens provavelmente iam conhecer pela primeira vez e chamaram nas casas. Você pega o seu celular, aponta a tela para o QR Code que está aqui e automaticamente você já vai participar. Eu quero saber a sua opinião, tá? Os crimes, muitas coincidências. No telão do Balanço Geral, 2 fotos. Uma do Marcos e a outra do David. Esses 2, gente, eles não se conheciam. Mas eles usavam um aplicativo que muita gente usa para marcar um encontro. Nesse aplicativo, exclusivamente, homens marcam encontros com homens. Um, que é o David, morava na Vila Lindóia. O Marcos, no bairro Portão. Os 2 eram da área da saúde. Um era enfermeiro e ele era médico. Só que o que chama a atenção é justamente as similaridades entre esses 2 casos. O David, ele foi morto asfixiado dentro do apartamento. 5 dias depois, gente, acontece uma coisa muito parecida com o Marcos. A polícia não sabe quem fez isso, mas há uma suspeita de que o mesmo assassino estaria entrando nesses aplicativos e pescando vítimas. Entrando no aplicativo e pegando de uma mesma região jovens que estão no aplicativo. Aí ele marca um encontro. Ele começa uma conversa, ele manda fotos que de repente nem são fotos dele, e aí ele consegue entrar no apartamento das vítimas. É dentro do apartamento que ele comete o crime. Nós temos um mapa para você ter a ideia do quanto eles moravam até perto um do outro, tanto o David quanto o Marcos. Enquanto um morava na Vila Lindóia, o outro morava no bairro Portão.
Perceba que a diferença é de algumas poucas quadras. Pois bem, o aplicativo mostrou essa área para o assassino e o assassino pesca uma vítima aqui e uma vítima aqui. Esses dois jovens, essas duas vítimas, acabaram entrando, com o assassino dentro do apartamento. Veja só. Um menu ao alcance das mãos. Basta escolher um aplicativo e apertar o botão instalar. A Polícia Civil de Curitiba acredita que 2 rapazes homossexuais usaram esta ferramenta para conhecer novas pessoas. Eles teriam marcado encontro com um homem, levaram ele para dentro de casa e foram brutalmente assassinados. As pessoas começam a se relacionar via aplicativo, e a pessoa que está do outro lado do aplicativo, ela pode passar qualquer dado falso a respeito dela mesma, de quem ela é. Isso é sempre um risco, porque você não vai saber com quem você está se relacionando e quem você está recebendo na sua casa. A gente vê muitas vezes encontros marcados via aplicativo, em que a pessoa vai até a casa da vítima e acaba até furtando a vítima, roubando ou às vezes até matando. David Levísio tinha 28 anos e morava neste condomínio na Vila Lindóia. No último dia 30 de abril, foi encontrado morto em seu apartamento. 3 quilômetros longe daqui, 4 dias depois, em 5 de maio, Marcos Vinícius Bozana da Fonseca, de 25 anos, também foi encontrado morto em seu apartamento neste prédio no bairro Portão. O suspeito escolheu vítimas em Curitiba com perfis similares. Ambos os rapazes que foram encontrados mortos eram da área da saúde. Um era enfermeiro e o outro ia ser médico. Eles também tinham idades bem parecidas. Um tinha 25 e o outro 28 anos. Eles teriam conhecido esse suspeito de ter praticado os homicídios em um aplicativo para relacionamentos homoafetivos. Os corpos apresentavam sinais de asfixia. Uma das vítimas, ela estava com os braços amarrados, a outra não, mas as duas deitadas na cama. É isso que a gente vê de coincidência, Os homicídios cometidos no quarto, na cama. Provavelmente ali, no momento em que a vítima estava no quarto com o autor, a vítima foi surpreendida, com esse ato violento. No condomínio de David, o porteiro não foi autorizado a falar sobre o assunto. A ordem é da administração do condomínio. Marcos, estudante de medicina da PUC, morava há 2 anos neste prédio. Falamos com o porteiro pelo interfone. O senhor conhecia o Marcos, conversava com ele? Sim, era um morador aqui no 2º ano, 2 anos já. E era um rapaz tranquilo? Muito sossegado, bem na dele. A polícia está com as imagens das câmeras de monitoramento dos prédios. Nas 2 situações, o autor desse homicídio, ele entrou convidado, não há sinais de arrombamento. Então, eram pessoas com quem a vítima tinha um mínimo vínculo, de confiança, ou que a vítima já conversava, que a vítima liberou a entrada. Embora o modo de fazer, o modo do delito seja muito semelhante, nós ainda não temos elementos de convicção para dizer que é, sim, o mesmo autor dos fatos. Ainda não temos essa certeza. Existem coincidências, similaridades? E será que são coincidências? Ou será que não? Será que esse bandido realmente, eu não vou dizer um serial killer, mas ele pode estar no começo de um trabalho dele. E veja, tem um assassino que está à solta. Mais uma vez, vamos colocar nessa conversa a Thaís Travensoli. Thaís, você acompanhou. Chama muito a atenção a similaridade desses casos, Thaís? Quer dizer, até a forma desse assassino matar é muito parecida. Sim, Emanuel, é difícil, é impossível a gente não relacionar esses 2 casos. Claro que a investigação é quem vai responder isso pra gente nos próximos dias, mas são casos realmente que chamam a atenção, porque são jovens que autorizaram essa pessoa a entrar no apartamento. Isso é algo muito pessoal. Então, quem seria essa pessoa que é autorizada a entrar no apartamento, que parece não se preocupar com essas câmeras de segurança dos prédios, que entra e que acaba matando esses 2 rapazes? A polícia já está investigando esses 2 casos, a gente segue acompanhando
todos os desdobramentos. E como esse porteiro disse agora há pouco, Marcos era uma pessoa muito tranquila. A mãe também ontem, conversando rapidinho comigo na frente desse prédio, não quis gravar a entrevista, mas fez questão de falar que era um rapaz que não tinha problema com ninguém, que não tinha nenhum envolvimento com coisa errada, com o mundo criminoso, por exemplo, que só estudava e que sonhava em ser médico. Já estava chegando na fase da residência médica, que estava muito feliz, com saudade da família também. A família queria encontrar o Marcos, queria matar as saudades, mas, claro, jamais imaginava que teria que vir às pressas, sair do Mato Grosso do Sul, vir aqui para Curitiba e encontrar, infelizmente, o Marcos já nessas condições. Ele foi morto dentro de casa, dentro do apartamento em que ele morava, aqui no bairro Portão, Emma. E aí a gente perguntou agora há pouco, Thaís, doutora Márcia, sobre a questão dos aplicativos. O quanto, né, gente, que é perigoso você receber alguém que você não conhece na sua casa. Muita gente participando. Entre essas pessoas, o Igor. Ele diz que tem o aplicativo, mas não tem coragem de levar pessoas para casa dele. A Maria Marilda fala que nunca levaria ninguém para casa dela que ela não conhecesse. E tem também a participação de uma outra telespectadora, a Ellen. Ela, olha, ontem mesmo, diz a Ellen, quando eu vi esses dois casos, chamou a atenção dela, eu acho que de muita gente também, né? Da similaridade. Ela fala, olha, será que não é alguém que quer matar homossexuais? A gente não sabe, doutor. Pode, no transcorrer das investigações, ficar provado que é um crime relacionado à homofobia também. Tem esse caso, né? Não é impossível, mas você vê que, inclusive, eles são muito semelhantes, como você fala, do físico dele, né? Deles é parecido, É o mesmo né? tom de cabelo, mesma face, brancos, a mesma idade, Ambos enfim. jovens, eles né? têm, eles têm, assim, muitas coisas em comum entre eles, né? Talvez o dado de ser da área da saúde pode ser uma coincidência ou não, há de se pensar nisso também, porque parece que se busca um perfil mais parecido, com um padrão parecido, né? Um padrão, faz um padrão. Até eu queria perguntar, Thaís, para você sobre câmeras de segurança, né? Porque apartamentos assim, o apartamento do Marcos era um apartamento grande, né? A polícia com certeza vai pegar testemunhas, porque não é possível que esse assassino, seja dois ou seja um, não tenha sido visto por porteiro, por alguém no prédio, por alguém no elevador, por algum vizinho, ô Thaís. Com certeza, Emanuel. Até depende, claro, depende também do horário em que essa pessoa entrou no prédio, mas é um prédio grande. Ontem nós estivemos ali nesse prédio no bairro Portão, a gente conseguiu notar que é um prédio grande, então tem uma circulação de muitas pessoas. Imagina-se que alguém pode ter visto alguma coisa ou até escutado, de repente, alguém pedindo socorro. A polícia já faz esse trabalho, é claro, de procurar possíveis testemunhas, alguém que tenha percebido qualquer tipo de movimentação diferente. Com relação às câmeras, são muitas câmeras sim, nós percebemos várias câmeras na entrada desse prédio, ou seja, se foi autorizado por alguém, pelo porteiro ou até naquele modelo automático, alguém liberou. Então acredita-se que o morador liberou a entrada para a pessoa poder passar pela portaria. Tem câmeras ali também, se tem câmeras na parte de dentro, a gente não sabe. O delegado ontem, em conversa com a equipe do Balanço Geral, já havia comentado, sim, que eles estão atrás de câmeras de segurança que podem ajudar na identificação. Mais um detalhe, Emanuel, no caso do Marcos, ninguém levou nada. A gente não sabe confirmar agora, né, no outro caso do Lindóia, exatamente, mas esse que eu estou acompanhando do Marcos, ninguém levou nada. A carteira estava ali, celular estava ali, a pessoa não levou nada. Isso é algo, ô doutora, que chama muita atenção, né? Primeiro, não leva nada. Ou seja, o objetivo dele seria só matar? E outra coisa, a doutora pontua aqui, não teve luta. Não tem marcas de luta. O delegado foi claro em dizer que não havia esse desalinho, né, que identificasse uma luta naquele momento. Então, provavelmente foi atraído até o quarto e com alguma sugestão, talvez, praticou a asfixia. Os dois para asfixia um pouquinho diferentes os atos, porque talvez também essa pessoa esteja aperfeiçoando o método, né? Tá aí, muito obrigado, Thaís Travensoli, por mais essas importantes informações e a gente vai seguir no caso para tentar entender. Eu volto a repetir, gente, todo cuidado do mundo. Não só no aplicativo que conecta homens com homens, mulheres com mulheres, homem com mulher, qualquer aplicativo. Preste muita atenção.
em quem você está falando, se aquela foto é verdadeira e quais são as reais intenções da pessoa que você pega na sua casa. Imagina só, eu acho que a pandemia tem muito isso, né? As pessoas não estão saindo. Ah, vem aqui em casa. E aí você convida o assassino para te matar no seu quarto, na sua sala. Coisa terrível, né?